programa a seguir é uma produção independente, sendo de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores o seu conteúdo, inclusive as opiniões nele expressadas. Atenção Vale TV para o toque de 5 segundos. Tecnologia em Revista. Oferecimento Gold Web. Você muito mais conectado sempre. Sociais da Vale TV, Facebook e Instagram, e do Tecnologia em Revista também, Facebook e Instagram. Uma pergunta para a produção, hoje está no YouTube também, não? Não. Então, mais uma vez, estamos ao vivo apenas pela TV, pelo Facebook e pelo Instagram. Lembrando que fica o convite para que vocês tragam também os seus amigos, compartilha, quem estiver acompanhando aí pelas redes sociais, compartilha esse vídeo, curte, compartilha, né? Convido os amigos porque esse programa é um programa interativo. A ideia é que vocês possam participar enviando perguntas, né, fazendo sugestões, enfim. Até mesmo contribuindo eventualmente aí. Semana passada, veja, esse programa é ao vivo. Sabe como é que é programa ao vivo, né? Semana passada, no comecinho do programa, algumas pessoas comentaram que tinha problema de som, que estava vazando, que não tinha e tudo mais. Até isso nós contamos com você. A sua participação aí de casa é fundamental. E hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na semana passada, a discussão, que é essa relação entre a pandemia e a tecnologia, né? Nós estamos aqui no Tecnologia em Revista falando sobre tecnologia e não tem como falar de tecnologia sem lembrar da pandemia, de que forma a pandemia mudou a maneira com a qual utilizamos a tecnologia, né? Núbia, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Mais um programa, mais pois é, um dia. Segundo programa já. Você vê que beleza? Passou rápido, hein? Rápido, né? Rapidinho. E eu tô aqui, ó, preparadíssima agora para responder as perguntas, receber as mensagens de vocês através das redes sociais. Muito bem. A Núbia aqui foi contratada semana passada e nós ainda estamos negociando o carnê. O carnê não, o cachê. O meu cachê? É, o cachê. Eu já mandei um e-mail lá para o Luiz, que é o presidente da TV, ele tá negociando os valores aí, né, Jorge? Então a gente vai... Porque sabe que digital influencer é um negócio que custa muito dinheiro, né? Dizem que é uma profissão muito rica. Muito bem remunerada. Eu estou aguardando esse momento chegar para mim. Maravilha. Ótimo. Para esse programa, nós trouxemos três pessoas, na verdade, que irão nos ajudar a construir essa discussão aqui, né? Nós convidamos o professor Itamar Ali, que é consultor de empresas, um cara extraordinário. Daqui a pouco nós vamos trazê-lo aqui para vocês conhecerem. E também o advogado Anderson Coutre. E também participará conosco via link, salvo engano, o André Peroni, é isso? Tá confirmada a participação? E o Marcos Diamantino. E o Marcos Diamantino também vai participar com a gente. Olha só que turma bacana, né? E você, aí de casa, é fundamental que participe também. Como é que eles participam, ô Núbia? Bom, eles vão participar através das redes sociais. Por enquanto, não estamos no YouTube, tá? Instagram e Facebook. Tecnologia em Revista. Deixa lá sua mensagem pra gente que a gente vai ler. Só um detalhe importante, que hoje, além da participação, que é muito legal, você pode interagir com a gente, com os nossos convidados, você também concorre a prêmios, né? Todo aquele que curtir e compartilhar esse vídeo aí no Facebook e no Instagram, concorre a uma camiseta muito bonita, que depois a gente vai mostrar aí, né, produção? Uma camiseta e uma caneca personalizada, oferecimento da Gold Web, tá? Então, participa com a gente, envia sua pergunta, curte e compartilha esse vídeo, que você, além de tudo, ainda concorre a prêmios. Muito bom, né? Muito bom, Muito né? bom. Tudo bem. Com certeza. Maravilha. Vamos para o break? Não vamos para o break. A produção está me lembrando o seguinte, já que estamos falando de tecnologia e de pandemia, né? Você já deve ter percebido que muita coisa mudou. E, inclusive, a sua relação com as empresas, né? A maneira com que nós trabalhamos. Hoje mesmo pela manhã,
eu tinha um monte de coisa para fazer e eu decidi que eu seria mais produtivo se eu não fosse até a empresa e trabalhasse de casa. É o tal do home office, que virou moda, né? Verdade. Especialmente profissionais da área de tecnologia, é muito comum, ao invés deles irem pessoalmente até a empresa, eles optam por trabalhar de casa. Segundo pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais de 11% durante a pandemia, né? Mais de 11% da mão de obra brasileira trabalhou em home office, né? E nós vamos aproveitar para discutir isso hoje, né? Quer dizer, como que será que o home office é uma coisa que ajuda? De que forma ele ajuda? Ele pode ajudar? Tem as questões trabalhistas também, né? De que forma isso muda a minha relação contratual, digamos assim, com a empresa? Enfim, tudo isso a gente vai discutir daqui a pouco. E aumentou também bastante os casos de processos trabalhistas por conta desse trabalho à distância, que é um assunto que também nós vamos abordar no programa de hoje. Muito bem. Tem muita coisa para a gente conversar. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, de repente aí na tua empresa as pessoas não querem... Isso é comum, tá? Foram trabalhar em home office durante a pandemia e agora não querem voltar para o trabalho presencial, né? Muitas coisas mudaram nesse período, né? Muitas coisas ficaram bem diferentes. Na semana passada, a professora Bina estava aqui, ela estava falando que isso aconteceu na faculdade, né? Muitos alunos que durante a pandemia obrigatoriamente tiveram que acompanhar as aulas online. Agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente ainda não pode falar em fim da pandemia, né? Não. Mas com o arrefecimento da pandemia, preferiram, né, optaram por manter a aula online. E eu acredito que vai ser uma luta agora para... voltar ao que era antes, né? E a questão é, até que ponto vale a pena voltar para o modelo antigo, né? Então, é tudo isso que a gente vai discutir aqui no nosso Tecnologia em Revista de hoje. Muito bem. Vamos falar de Gold Web, né? Gold Web, que é o provedor de internet de Barretos, que você já conhece. A Gold Web está com uma promoção fantástica agora para o mês de novembro, que é o Black November. Em novembro, todo mundo conhece a campanha da Black Friday, né? A Black Friday, que acontece na última sexta-feira. Do mês. A última sexta-feira do mês de novembro. Aliás, salvo engano, o próximo programa é sobre Black Friday. É isso, Felipe? Então, os próximos programas nós vamos falar sobre comércio eletrônico e tudo mais. E a Gold Web preparou uma promoção muito especial, então, agora para novembro, que é o dobro de internet, né? Você contrata o plano de 250 megas, que já é muita coisa, né? Pensa, você contrata 250 megas de internet e leva o dobro. Ou seja, leva 500 megas de internet pelo preço de 250 megas. Ou, se você quiser, você pode também contratar o plano de 350 megas, está aí na tela, né? Contrata 350 megas e leva o dobro. Ou seja, leva 700 megas de internet, é muita velocidade por um preço muito pequeno. E além disso, né, além da banda larga de ultra velocidade, você ainda tem também todo o conteúdo da Watch TV gratuitamente. São mais de 8.000 horas de conteúdo de vídeo, filmes, séries, documentários, totalmente de graça. Você não paga absolutamente nada a mais por isso. Então, olha que beleza. Contrata 250 megas, que já é muita coisa, recebe 500 megas e, claro, o roteador incomodato, aquele belo roteador com AC, né, com 2.4, 5.8, portas gigabit, e ainda leva de graça 8.000 horas de conteúdo de vídeo para você assistir aí com a família, com os amigos, enfim, fazer uma festa na sua casa. Então aproveite. Acesse agora goldweb.com.br e contrate online. Muito bem, vamos ver um trailer então, para a gente ter uma ideia desse conteúdo da Watch TV? Vamos lá, Carlão. Opa, estamos no ar para o primeiro bloco do Tecnologia em Revista, né? Como nós já falamos na abertura do programa, para essa discussão, para continuarmos a discussão sobre as interferências da pandemia, aliás, da tecnologia, né, na pandemia, essa coisa toda, nós trouxemos aqui o meu amigo,
Itamar Ali. Itamar, que é professor, consultor de empresas e que eu não via há tantos anos. Seja bem-vindo, Itamar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Acho que hoje nós vamos ter oportunidade de discorrer a respeito da pandemia, do home office e de oportunidades, tanto para a área do trabalho, como inovação e tecnologia também, né? Que envolve esse tema. Muito bom, muito obrigado, Itamar. E, além do Itamar, trouxemos também o também amigo e advogado, Dr. Anderson Coutre. Muito obrigado, seja bem-vindo. Alain, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui participando logo no começo desse novo projeto aí da sua vida. Parabéns. Acho muito importante estarmos levando informação às pessoas, né? Parabéns por esse trabalho. Além de tudo, uma função social de estar preparando, né? E informando as pessoas de todas essas mudanças tecnológicas que nos trouxe essa pandemia, né, esse avanço tecnológico. Então, só tenho a agradecer, um imenso prazer estar aqui junto com o Itamar, né? É um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer enorme para nós, primeiro porque a gente é amigo, né? Eu estou em casa aqui, o Itamar. Aliás, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque geralmente quando eu fico muito à vontade, eu saio da pauta. Aliás, é bom sair da pauta, né, porque não tem pauta lá, né, Felipe? Né, Núbia? Inclusive, agora nós vamos chamar um depoimento para a gente começar o nosso bate-papo. Pode soltar. Ajudou a gente a se reinventar em vários aspectos, né? Principalmente na parte de vendas. Que a gente estava assim, quando a loja fechou, a gente falou, e agora? Como que a gente vai fazer, né? O Magazine Luiza em si, ele foi um grande propulsor porque ele criou a venda remota, onde nossos colaboradores de casa pôde estar fazendo a venda para o cliente, continuar a vender. Eles mandam um link para o cliente onde eles fazem a venda remotamente, né? E a gente não tinha disso. Com a pandemia vindo, a gente se reinventou no aspecto de fazer mais vídeo. É uma coisa que o Magazine Luiza ele já fazia, né? Ele começou a fazer muito mais e o próprio vendedor ter aquele contato. Na hora de fazer uma venda, ele criou um perfil do WhatsApp para o vendedor, ele ligava remotamente para o cliente via vídeo, o cliente ter aquele contato e sentir aquele calor humano, mesmo virtualmente, né? Para estar ajudando o cliente a comprar. A gente praticava os preços em conta também, por conta disso. Uma coisa que prejudicou muitos comerciantes, que eu acho que às vezes a gente perdeu um pouco do nosso fluxo, né, em loja, porque o cliente ele aprendeu a comprar online, né? E ele online, como a gente de certa forma teve que ajudar, a gente não tem mais aquela mesma quantidade de cliente dentro da loja. O cliente ele aprendeu a pesquisar muito pela internet, né? E aí a gente vê que as lojas físicas às vezes acabou perdendo um pouco de cliente por conta disso. Então a gente está se reinventando, inclusive que junta-se muito com a pergunta anterior, que é fazer vídeos, chamar o cliente para ajudar ele a comprar com o nosso link de uma forma mais segura, porque a gente sabe que hoje em dia está tendo muita fraudes, né? E aí a tecnologia ela ajuda nesse ponto. Da gente estar podendo ajudar o cliente à distância, para ele às vezes não cair num golpe e tá podendo fazer uma compra segura. Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, né? O mundo está muito tecnológico hoje e cada vez mais isso vai aumentando, cada hora mais está surgindo uma tecnologia nova, né? E aí a gente está sendo sempre antenado referente a isso, porque cada hora surge uma coisa nova, inclusive essas ferramentas acabam ajudando a gente em muitas coisas, até no nosso dia a dia. Muito bem. A Laura, eu vou remedar aqui o Silvio Santos, a Laura tem o nome da minha filha de número 1. Aliás, a única, viu, Itamar? Mas você sabe que eu quero abrir um parênteses aqui. A Laura, ela trabalha no Magazine Luiza, né? E eu me lembro que o Magazine Luiza, ele sempre foi precursor nesse negócio de tecnologia. Eu era menino, morava em Jabuticabal há muitos anos atrás, e me lembro que eles abriram uma loja, era um grupo, uma rede de lojas deles que se chamava... Eram lojas eletrônicas, isso foi uma super novidade. Lojas virtuais. Lojas virtuais, Mas isso foi, sei lá, comecinho dos anos 90, né? Então, naquele tempo, eles não tinham loja física naquelas cidades pequenas, geralmente, né? Sim. Então, eles abriam uma pequena loja com meia dúzia de computadores e tinha lá apenas vendedores
que faziam espécies de venda online. Mas o interessante é que naquele tempo, Itamar, nem internet tinha ainda. Verdade. Internet comercial, você entendeu? Comercial não. Pois é. Então eles já vendiam de certa forma eletronicamente, mesmo ainda não havendo a internet como nós conhecemos hoje. Sem dúvida. Então, muito legal, muito bom. Obrigado, Laura, pela sua colaboração. E já que estamos falando aqui, Itamar, com a pandemia, o home office, né, esse trabalho via internet, né, remoto, ele se tornou, como nós dissemos aqui na abertura, né, 11% da mão de obra no Brasil foi para home office, até porque não tinha outro jeito, né? Quer dizer, havia necessidade do distanciamento, do isolamento e tal. Eu mesmo fiquei quase um ano, você acredita? Fiquei quase um ano sem ir para a empresa, fisicamente, sem ir até lá, né? Quer dizer, continuei trabalhando normalmente, porém em trabalho remoto. A pergunta que eu te faço é, na tua opinião, as empresas estavam preparadas para essa demanda, assim, repentinamente, 11% da mão de obra ir para o home office? E eu já emendo com uma segunda pergunta, né? Agora já se passaram quase 2 anos do início da pandemia, né? Sim. E o que mudou? Então, vamos entender esse cenário. Se nós falamos em 11%, que é uma pesquisa feita pelo IPEA, em 2020 nós tínhamos 74 milhões de trabalhadores ativos. Esses 11%, nessa pesquisa, representa 8 milhões e 4 de profissionais por via remoto. Olha o que aconteceu. A pandemia, ela foi um caos, uma gestão do caos, uma mudança que ela já acontecia no mercado, não só na tecnologia, mas no comportamento e até mesmo na forma de produzir, de ser mais eficiente, mais eficaz. Com a pandemia, as empresas tiveram que se reinventar, né? Naquele momento, Alan, não estavam preparadas. Não estavam preparadas no lado de gestão de pessoas, não estavam preparadas ainda com sistemas, com uma tecnologia que pudesse orientar essa quantidade, olha só, 8 milhões, pessoas trabalhando de forma remota. Então, o que aconteceu? O caos, ele gera um comportamento que todos nós temos que partir para a inovação e para a criatividade. E foi isso que aconteceu naquele momento. Imagine você, né, trocar um pneu de um carro em movimento. É muito difícil, né? E foi essa sensação que, como consultor em diversas empresas e acompanhando o mercado, que nós sentimos. Por um lado, o empresário vendo que a sua empresa ia fechar em termos de produção, em termos de assistência, e o colaborador também sem saber como trabalhar e produzir de forma remota. E aí a tecnologia foi a ponte entre a empresa, o colaborador, porque através da internet, através de todo o suporte de plataformas que a tecnologia consegue proporcionar, e hoje isso está melhorando numa velocidade assim absurda, esse contingente de 8 milhões de pessoas conseguiram produzir, e durante a pandemia até conseguimos aperfeiçoar o relacionamento empresa-colaborador. Então, respondendo, naquele momento não, mas o caos gerou a necessidade, a criatividade e a busca constante em um aperfeiçoamento. Hoje, as empresas estão mais preparadas e os colaboradores também, porque abriu uma grande oportunidade no mercado de trabalho. No mercado que já mudando, né, em processo de mudanças, e com a pandemia, com o home office, hoje você tem pessoas que têm um olhar, uma visão para esse perfil. O pós-pandemia, e hoje, já tem várias empresas recrutando, eu mesmo faço isso, para o home office, para o trabalho remoto.
também a legislação, ela denominou teletrabalho, né? Então, quando a gente fala em trabalho remoto, ele não é novo, ele não é uma questão que passou... Não é uma inovação. Não, né? não é uma inovação. É uma renovação, na verdade, de algo que já existia, né? Mas que até então não tínhamos a necessidade. E com a necessidade, olha só que interessante, a criatividade e a inovação da tecnologia, foi possível nós darmos mais eficiência, mais qualidade e as empresas perceberem, poxa, esse é um trabalho que reduz o custo, otimiza o trabalho e aumenta a produtividade. Ora, é um canal, né, que me interessa, porque eu tenho um colaborador mais produtivo, eu tenho uma empresa que está conseguindo otimizar os seus custos e, principalmente, na outra ponta, um cliente satisfeito, porque ele já vinha adotando, por segurança até da pandemia e por outros fatores que você mencionou, como muitas lojas do varejo, Magazine Luiza, que saiu, né, foi uma pioneira, mas depois várias empresas, hoje a facilidade de você comprar de modo remoto, de comprar pela internet é muito grande. E a segurança de logística da entrega desses serviços, né, desses produtos, favorece muito a um novo mercado, ao mercado latente, que as empresas já estão contratando para esse novo modelo, o home office, o teletrabalho. E é interessante, né, que nós não podemos confundir. Existe o trabalho externo, o trabalho de um representante comercial, de um vendedor. O que caracteriza o home office? É o trabalho à distância, com rotina, com supervisão, com liderança, né, e com produtividade. Né? Muitas vezes o empresário até no início tinha um receio, nossa, mas eu vou ficar longe do meu colaborador, será que ele vai produzir? Será que ele vai cumprir uma rotina? Será que ele não vai ficar deitado no sofá o dia todo? Assistindo televisão, mexendo no celular, né? Comendo toda hora, mas a inovação da tecnologia também facilita essa situação. Hoje tem muitas ferramentas, né, Itamar? Muitas. Que ela permitem esse controle, né? Permite o controle e principalmente a avaliação. Então, sendo assertivo, hoje nós estamos preparados e eu sinto o mercado, a cada dia que passa, voltado para esse novo modelo, além do home office, também um sistema híbrido que está entrando nesse modelo home office, ou seja, 3 dias home office, 2 dias da empresa, que é o que deve predominar para um futuro bem próximo. Fora a qualidade de vida, né? Eu imagino numa grande cidade, aqui em Barretos seria tranquilo, mas Sim. Imagina numa São Paulo, por exemplo, você evita o trânsito, né? O colaborador não tem que madrugar, encarar transporte coletivo, toda aquela dificuldade e tal. E fora o ganho ambiental também, porque o quanto isso economiza de emissão de gases e tudo mais. E tem uma dúvida que eu acredito que é da maior parte das pessoas, né? Sim. Boa noite, Itamar. Boa noite. Estou destruindo aqui. Boa noite. Boa noite, Itamar. Boa noite, Anderson. Boa noite. Uma pergunta, acredito que da maior parte das pessoas. Fornecer as condições de trabalho nesse home office, Anderson, é a cargo do próprio trabalhador ou da empresa? É muito boa pergunta. Na realidade, isso tudo é através de um acordo feito entre patrão e empregado, que isso deve ficar contratado, mas sim existe a obrigação do empregador em fornecer o equipamento, caso o funcionário não tenha esse equipamento, né, num modo de comodato, né? Então é como se fosse um empréstimo. O comodato, na realidade, ele funciona da seguinte forma: eu te empresto, né, durante um determinado período, e quando cessar você tem que me devolver. Se você não me devolver, eu te cobro um aluguel, tá? É dessa forma que funciona. Então, assim, o que acontece? Isso vai ser fornecido para o empregado, caso ele não tenha condições. De repente, eu tenho um computador na minha casa para eu trabalhar e meu computador é melhor do que a empresa está me fornecendo. Então, a gente pode fazer um contrato onde vai ser determinado esses valores que são gastos, né? Se o funcionário ele tem despesas também
com o trabalho que ele faz em casa, em home office, tá? E aí sim, tudo isso, mas isso tudo contratado. É importante que tudo, dentro da legislação trabalhista, né, criou-se várias ferramentas novas e diferentes agora, em virtude da pandemia, várias medidas provisórias, várias leis novas em virtude de toda essa pandemia, mas o que delimita a lei é sim que seja contratado essa forma de trabalho em home office. Ok, obrigada. Muito bom. Nós temos um convidado que vai participar com a gente aí ao vivo, via link, é o Marco Diamantino. Ô, Marco, como é que você está, meu amigo? Boa noite. Boa noite, o Alan Esborlon, boa noite, a Núbia Abreu, apresentadores, boa noite ao meu amigo Tamar Ali. Há algum tempo que eu não vi o Tamar Ali, uma satisfação vê-lo, e também o Dr. Anderson Couto. Alan, gostaria, inclusive, de te parabenizar pela iniciativa desse programa, né? A gente sabe que tecnologia hoje está na mão de todo mundo, e um programa dessa natureza que terá muito sucesso. Amém. Obrigado, Diamantino. Eu ouvi falar que você está trabalhando em home office já faz um bocado de tempo, né? Então, veja bem, com relação à TV Barretos, nós chegamos até a acompanhar os primeiros casos, né, com relação à pandemia, como repórter, como apresentador. Mas, no meu caso, um caso específico, eu optei pela suspensão também. Era uma forma permitida, conversamos com a TV. E, nesse caso, eu trabalhei em home office, vamos dizer assim, na área cultural, de forma voluntária, que eu também participo da ABC, fizemos muitas reuniões, e posso dizer que foram bastante proveitosas, mas no caso da Vale TV, pela natureza do nosso acordo, eu acompanhei, assim, vamos dizer, sem fazer um trabalho efetivo de home office pela TV, embora acompanhando a todo instante, também pelo WhatsApp, o trabalho dos meus colegas, né, da Vale TV, esperando esse momento de um retorno que, graças a Deus, eu acabei de tomar o reforço da terceira dose agora e espero, já começamos a fazer alguns projetos, discutir alguns projetos para a TV, junto com a direção, e eu espero que muito em breve estaremos retornando. Muito bem. Nós estamos aqui na torcida, Diamantino, para que você volte logo. Seja presencial ou remotamente, claro que você tem muito a contribuir aqui com a Vale TV, que aliás está vivendo um momento novo, né? A ideia é que nós tenhamos agora vários novos conteúdos e tal, enfim, é um novo momento da Vale TV e a tua contribuição é sem dúvida fundamental. Eu acho que o link está travado, né? Eu não imagino que está tudo certo aí. Voltou. Voltou? Certo. Agora sim, Diamantino está de volta com a gente ali. E tem um rapaz deitado aqui do lado. Tem alguém aí? A gente volta daqui a pouco, tem alguma outra coisa acontecendo aí. Faz parte do programa ao vivo. Programa ao vivo é assim mesmo. Aliás, Núbia, vamos aproveitar para fazer o convite novamente para as pessoas que estão em casa, que nos enviem perguntas, participem com a gente aí. Tem alguma coisa aí nas redes sociais? Temos sim, temos uma pergunta para o Dr. Anderson. A Vanessa Leone perguntou: boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Anderson. Eu trabalho atualmente como freelancer em home office. Referente às leis trabalhistas nesse setor, irão acompanhar a evolução nesses moldes novos ou ainda vivemos através das leis atuais? Obrigada e um grande abraço a todos. Vanessa, né? Isso, Vanessa Leone. Vanessa, se você tem um trabalho regulamentado, importante, que várias regulamentações são para as pessoas que são devidamente registradas, né? Toda a legislação ela vale para quem está devidamente registrado, com a sua anotação em carteira. Então, assim, se você faz parte desse trabalho home office, isso tudo
ainda, como o Itamar disse, né, Itamar, isso é uma inovação que vem para ficar, né? É uma espécie de trabalho que na realidade já existia, né? E que foi muito intensificada pela pandemia. Então, se eu entendi bem a pergunta dela, foi nesse sentido, né? Se ela continua... nos moldes antigos, você vai mudar alguma coisa? Nos moldes antigos ou não. Isso tudo vai depender da empresa. Muito importante salientar que várias medidas adotadas durante o período de pandemia relativo à lei trabalhista, geralmente são decisões que partem do empregador, né? Então, se o empregador exigir que esse funcionário volte a trabalhar na empresa presencialmente, esse funcionário ele vai ter que retornar à empresa, tá? Não é uma escolha feita pelo empregado, mas sim uma escolha feita pelo empregador. E agora, no caso de quem já está trabalhando registrado, como que fica a questão de jornada de trabalho, questão de salário, pode sofrer alteração ou não? Como que é? Então, na realidade, existiram algumas coisas, algumas modalidades que deram algumas aberturas, como suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, a empresa poderia optar pela suspensão do contrato de trabalho, que essa suspensão do contrato de trabalho, ela iria ficar sem trabalhar 100%, né? E ela iria receber o quê? Aquilo que ela recebe no fundo de garantia, tá? Por um período aí de 120 dias, no máximo. Ressaltando o importante é que... Que seria 4 meses, mais ou menos. Isso, mais ou menos 4 meses. Cuidado, porque dentro do direito, o dia e o mês, né, às vezes eles são diferentes. E é bacana para quem está em casa saber disso também. Porque é muito importante, às vezes, por exemplo, numa rescisão contratual, se você conta por mês aquilo que é contado por dia, você faz um pagamento um dia depois, o empregador ele pode sofrer uma multa contratual, né? Então, voltando, é importante que o empregador, quando esse funcionário retorna ao trabalho, tá? Ele é obrigado a manter esse funcionário pelo dobro do tempo. Então, se ele ficou afastado por cento, suspenso o contrato de trabalho dele, e ele recebendo do governo, né, por esses 120 dias, quando ele retorna, o empregador tem a obrigação de manter ele pelo dobro, ou seja, por mais 240 dias no emprego. Tá? Bacana, interessante. O Diamantino está aí ainda ou não? Ou já foi embora? Tá me ouvindo? Ô Diamantino, você ouviu aqui o que o doutor falou, né? Teu contrato está garantido aí por pelo menos mais uns 30 anos aqui na Vale TV, viu? Não, mas a situação tá, graças a Deus, já está bem melhor. Então, no meu caso, era um caso específico. A gente pode falar de maneira geral, né? Mas no meu caso, tinha a questão já da idade, né? Questão de algumas comorbidades. Então, por isso que a gente optou, né, para a suspensão. Mas não faltou o convite do Carlão para a gente participar dessa forma, né? Como a gente está participando agora. Mais uma vez, a gente gostaria de enaltecer essa questão da tecnologia que ajudou bastante. Aconteceu na hora que nós já estávamos no estágio em que a tecnologia pôde suprir uma situação de caos, como o Itamar disse, né? Alan, uma coisa que, olha só, quando eu falo das experiências que a gente tem e teve na vida, essa questão da loja eletrônica, do Magazine Luiza. Isso aconteceu em 1994. Na época, eu trabalhava em agência de publicidade na House do Magazine Luiza, né? Que chamava Ético, lá em Ribeirão Preto. Nós lançamos essas lojas eletrônicas e foi exatamente como você disse, não tinha nem internet na época ainda, eles lançavam esses pequenos núcleos em várias cidades, nós participamos desses lançamentos e tal, para você ver que a tecnologia é algo dinâmico e hoje é de um jeito e amanhã já vai ser de outro. Para a nossa geração, a dificuldade é você acompanhar, né? Então, veja bem, o básico a gente sempre aprende, né? Muito bom. Ô Itamar, deixa eu aproveitar e te perguntar aqui, agora que as coisas estão querendo voltar ao normal, como você acha que fica essa situação do home office no pós-pandemia? Então, Alan, o pós-pandemia
como o Dr. Anderson abordou. É uma decisão do empregador, uma decisão da empresa. Então, esse pós-pandemia, ele depende de um acordo entre colaborador e empresa. É assim que a legislação determina. Então, vai depender muito do empresário, né, na sua avaliação, na sua estrutura de tecnologia, para que ele possa decidir, né, a respeito e, como especialista em gestão de pessoas, que essa decisão, como o Anderson disse, ela tem que ser de comum acordo, né? Tem que estabelecer critérios, porque, imagina, quando da pandemia, nessa gestão do caos que eu denominei, a empresa não teve escolha, ela teve que colocar todos os seus colaboradores, ou quase todos os seus colaboradores, em home office. Mas agora é necessário também fazer uma avaliação do perfil da pessoa que tem o perfil ideal para trabalhar nesse modelo. E vai, então, o pós-pandemia, o acordo, o empregador avaliando quem pode exercer esse modelo, qual o efeito de produtividade, de eficiência e de resultado que ele vai produzir para a empresa, e aquele colaborador que ficou em home office, mas por alguma questão ele não conseguiu se adaptar a esse modelo de trabalho. Tá? Eu acredito, se você me permite dizer, eu acho que é um caminho sem volta, né, Itamar? É claro que é um caminho sem volta. É um caminho. Coisa deve voltar ao modelo antigo, mas eu acredito que boa parte dos trabalhadores acabam, aqueles que foram, né? Sim, eu acredito também e compartilho com a sua opinião, é um caminho sem volta, um caminho, como eu disse, né, anteriormente, já tem solicitação de contratações para o home office. Então, criou uma nova modalidade renovada que ela permite uma efetividade na produção, uma eficiência muito grande. É necessário, sim, o pós-pandemia, saber também e ter alguns cuidados com o home office. Isso eu queria aproveitar, né, em relação à liderança. A liderança da empresa, quando eu falo liderança, supervisão, gerentes, enfim, aqueles que têm essa responsabilidade de dar apoio para esses colaboradores que trabalham em home office. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente criou o Happy Hour Home Office, né? O líder, o supervisor da empresa, no final do dia, ter um Happy Hour com esse colaborador e saber, né, quais as dificuldades que ele teve na tecnologia, no processo, para poder aperfeiçoar e que ele possa ser mais produtivo. É um caminho sem volta. Esse Happy Hour, ele rola por videoconferência. Videoconferência. Mas o chopp vai pelo iFood, não? Se pedir, vai também. Tem essa, olha só, que legal, né? Tem essa possibilidade de até um Happy Hour no home office com shopping. Fica a dica, Itamar. Então, tá? Né? Fica legal, né? Fica André, mais produtivo. André, você estava deitado agora há pouco aí? Como é que é? Tudo bem? Boa noite. Eu estou de férias, né? Eu estava de férias, estava deitado. Eu estava conectado ao celular e ao computador ao mesmo tempo, né? E acho que pegou do celular, o celular estava deitado. De janeiro, é isso? Isso, nós estamos falando de férias, aproveitando o feriado essa semana e dar uma recarregada de bateria para o final de ano, né? Que bom, muito obrigado, viu, André, por participar do nosso programa. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Um prazer meu também. Inclusive, aproveitando essa situação aí que o Itamar comentou de fazer uma reunião virtual, isso aconteceu com a minha filha, né? Ela trabalha numa empresa em São Paulo, ela é advogada lá e já vivo já como home office já, porque deu muito certo esse sistema para ela. E recentemente fez o aniversário da empresa e eles mandaram pelo iFood, cada um, tinha pessoa na Colômbia, tinha pessoa em São Paulo, tinha ela em Barretos, e fizeram uma reunião justamente com esse formato aí, ou seja, se confraternizando
virtualmente, né? Realmente alguma coisa que veio para ficar e talvez, assim, uma inovação que realmente não tenho que falar, que vai ser realmente para ficar. Muito bom. Inclusive, eu estive recentemente lá na tua empresa, né, André? E você estava falando da questão das vendas online também, que você faz via Instagram e tudo mais. Eu acho que é isso, né? Mesmo com o fim da pandemia ou com o arrefecimento da pandemia, é um caminho que não tem volta, né, André? Justamente, Alan. A gente viu naquele primeiro momento, né, aquele desespero, porque tudo era muito novo, né? A gente não tinha noção de quanto tempo ia durar. Então, nós tivemos um representante que comentou com nós que tinha algumas empresas fazendo unidades, e aí trouxemos para Barretos essa modalidade de lives, né? E isso foi naquele momento que a loja estava fechada, caiu na graça das pessoas e é algo que vai ficar isso permanente, quer dizer, já vê, nós estamos com a loja totalmente aberta e as pessoas pedem que a gente faça as lives porque isso já incorporou a praticidade, inclusive, das pessoas que estavam acostumaram com essa modalidade aí. Então, você vê como que é, né? Assim como home office, as lives também vieram para incorporar realmente no costume das pessoas, né? Então, que coisa boa, né? Legal, muito bom. E eu queria aproveitar o que o André disse. Ontem também, algumas redes comentaram um novo modelo Figital, né? Que é um modelo que, além do contato, a pessoa tem a interação com o produto através, né, do vendedor, que ele consegue apresentar, né, fisicamente o objeto, o produto ou a roupa que esse consumidor ele está comprando. Então, é mais uma ferramenta que entra para turbinar essa venda online, né? E também produzir uma interação mais próxima do consumidor. Além da venda à distância, ele tem um presencial daquilo que ele está comprando naquele momento com a vendedora. Mas é um presencial virtual? Virtual. Tipo uma realidade virtual. Uma realidade virtual. Mas ela pode ser também na própria loja, tá? Esse contato com o consumidor, com o cliente. Abrindo aí mais uma possibilidade e mais um caminho nesse novo modelo que entra no mercado. Itamar, você não pode dar essas novidades para o André, porque ele que lançou, né, essa questão de live em Barretos, eu quase quebrei, viu, Alan? Porque a minha mulher ficava lá e as lives deles duravam 12 horas e a minha mulher lá comprando, então não dá muita ideia para ele, não. Quase deu separação, né, Anderson? É do Pedro Musetti. Ele é diretor cultural dos Independentes e ele contou como que a tecnologia ajudou nesse período durante a pandemia. Vamos conferir. Olá, meu nome é Pedro Musetti, sou diretor cultural dos Independentes, responsável por todas as contratações artísticas da Festa do Peão. Gostaria de agradecer ao Alan pelo convite para participar do programa Tecnologia em Revista e falar um pouquinho sobre as lives que nós realizamos no Parque do Peão, tanto no ano de 2020 como 2021. Com o conta da pandemia, né, nós tivemos que nos reinventar, tivemos que modificar a forma como a gente faz festa. A gente gosta, né, claro, de ter o público presente e por conta da pandemia a gente teve que fizemos 3 lives, né? 2 no ano passado e 1 esse ano. A primeira live a gente fez com o Zé Neto Cristiano, logo depois começou a pandemia. Depois no final do ano a gente teve uma outra live com o Gustavo Lima, que, né, foi uma baita produção, muita coisa a gente usou de iluminação, LED. E esse ano a gente teve a festa, a gente fez 4 dias de live, né, tanto de rodeio, nos outros anos também a gente fez rodeio. E fizemos 2 dias de show. O último show foi do Wesley Safadão com mais convidados lá na frente do monumento no Jeromão. Foi um desafio para nós, né? A gente fala que cada live que a gente fez foi um grande DVD, um DVD que a gente teve que produzir, teve que criar do zero, né? É um espetáculo
o público assistir em casa, prender a atenção do público. Então foi bem desafiador, porque a gente criou tudo do zero, desde de onde fazer, o que colocar, iluminação, local, atração. Então foi algo muito diferente do que a gente está acostumado. A gente utilizou tudo que a gente utiliza numa festa normal, as mesmas empresas de som não, né? Mas som, porque o som era praticamente externo, somente para transmissão. Então o som acabava sendo, podia ser um som um pouco mais enxuto, mas iluminação e LED a gente usou as mesmas quantidades praticamente que a gente está acostumado a usar na festa, então a gente não economizou em nada. A gente fez um show de luzes, né, para encantar o público dentro de sua casa. Foi bem difícil, né, mas aí foi desafiador. A gente, né, prefere fazer a festa dos meios convencionais, só que foi uma experiência bem bacana. A gente programou, né, planejou tudo para entregar e para se fazer com que o público se sentisse na arena ou na festa, no parque. Muita gente vem, programa, se planejou o ano inteiro para poder ir até a festa do peão, para o Parque do Peão, e por 2 anos eles não puderam estar presentes, né? Então isso fez com que a gente fizesse as lives. Foi uma maior motivação de fazer as lives para o público que é fã de Barretos, e a gente não mediu esforços nem em quantidade de atrações, nem em qualidade de materiais para poder organizar e fazer essas lives. Agora, com certeza, o ano que vem teremos a festa. A gente está com muita saudade do turista visitar Barretos, da forma que eles gostam, do calor do povo, né? Que é o povo brasileiro, a forma que ele gosta de ir nos eventos. E a gente tem certeza que ano que vem a gente vai fazer uma festa inesquecível para o público, né? Para o público matar a saudade e curtir do jeito que eles merecem. A gente está muito animado. As festas que estão voltando estão todas indo muito bem. Já tem algumas festas que vão ser realizadas ainda no final do ano e todas estão indo muito bem. Todas estão vendendo bem os ingressos, então a gente está muito animado com a festa do ano que vem. A gente tem certeza que vai ser uma festa muito positiva, e a gente vai fazer uma festa de quantidade, de qualidade, por 2 anos que a gente não realizou. Você pode ter certeza. Obrigado pela oportunidade, e a gente sempre está à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço. Muito legal, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e o canal está sempre aberto aqui para vocês do Clube Os Independentes. É uma situação inimaginável, né, Núbia? Exatamente. 2 anos sem festa do peão. E nem dá para pedir pelo iFood, né? Porque imagina aquele tanto de cerveja no iFood, não rola, né? Cerveja não. Muito bem. E agora, lembrando vocês que nós estamos online, no Facebook, no Instagram. Mandem as perguntas de vocês, tá? E agora uma pergunta para o Anderson. As contratações e as demissões, elas permanecem da mesma forma agora durante a pandemia, ou o que mudou? De uma certa forma, sim, né? Respeitando essas questões que eu acabei de colocar em relação à suspensão e redução da jornada de trabalho, né? Onde, no caso de demissão, tem que se respeitar esse prazo em dobro de que o colaborador, agora eu vou usar o termo do Itamar, né, Itamar? Colaborador, ele ficou afastado da empresa, que aí ele só pode ser dispensado depois do dobro do tempo. Se ele ficou afastado de 60 dias, né, ele vai ter que ser respeitado esses 120 dias. Mas fora isso, as questões de contratação e de dispensa dos funcionários, né, é a mesma coisa. Essa questão da suspensão do contrato de trabalho, de respeitar esse prazo, lembrando que isso tem que ser cumprido pela empresa, tá? Ou também ela não precisa ser respeitada em caso de dispensa por justa causa, né? Onde o empregado ele dá justa causa à sua dispensa, para que ele possa ser dispensado da empresa, para que ele possa ser demitido, né? Como as pessoas conhecem. Então, fora isso, é normal, tanto as questões de contratação quanto dispensa dos funcionários prossegue da mesma forma. E aproveitando uma pergunta, a questão da justa causa que você falou, ela pode acontecer com o colaborador no home office?
Sim, né? Como o Alan colocou aqui, existem várias ferramentas para que se possa acompanhar o trabalho. Questões de produtividade, né? Você pega no nosso caso um escritório de advocacia. Inclusive, Alan, até antes da pandemia, eu já tinha advogados que trabalhavam comigo, eu tinha um no Sul trabalhando, eu tinha outro em Barretos, porque essas pessoas elas não iam no escritório, depois que veio a pandemia, mas a gente já trabalhava dessa forma home office, né? O que acontece? Se é um funcionário contratado pela CLT, normal, se ele não cumpre, quer dizer, o patrão já tem a noção da produtividade do funcionário, né? Ele já sabe. Aliás, a produtividade, pelo menos dentro do direito, a gente viu que acelerou muito as questões de processos, como a área civil, por exemplo, foi uma coisa que teve uma evolução muito rápida, cresceu muito porque os serventuários começaram a trabalhar home office e não tem aquela interrupção de toda hora parar para dar uma informação em balcão, essas coisas. Então, começou a aumentar muito o trabalho. Então, se você percebe que não tem essa produtividade, que a pessoa... existem provas, é muito importante, que a dispensa por justa causa, ela precisa ser muito bem comprovada, né? Porque se o empregador ele não comprova aquela justa causa de estar dispensando o seu funcionário, enquanto rola todo o processo trabalhista, lá no final, demorou 6 meses para ser julgado, tá? Ele vai pagar por todo esse período de trabalho do funcionário. Mas a distância é mais difícil ou não, mesmo tendo essas ferramentas para poder acompanhar o funcionário? Sim, eu acredito que sim, mas eu acho que esse termômetro, né, de que o que está tendo produtividade, o que não está tendo produtividade, é lógico que tem que tomar todos os cuidados para que tenha uma dispensa por justa causa, você notificar, você tem as advertências que o funcionário precisa tomar, né? Olha, tomou uma advertência porque não está cumprindo aquela produtividade, porque de repente lá no horário de trabalho aparece uma postagem em Facebook, em Instagram, e isso fere as regras da empresa, né? Um estatuto, uma regulamentação interna da empresa, onde ele assina um contrato de trabalho e de repente ele fala, olha, eu não posso ter acesso às redes sociais. Isso aí configura uma falta, né, grave à regulamentação trabalhista, estipulada entre o empregado e o empregador. Tá? Então, se ele começa a descumprir, e existem maneiras de serem provado, né, a produtividade caiu, então ele, através de advertências, ele vai sendo advertido, até chega o ponto em que ele tem, o empregador ele tem direito à dispensa por justa causa. Uma das vantagens, né, Anderson, do home office é a carga horária, normalmente, são 44 horas semanais. Só que o home office possibilita jornadas menores, que facilitam, é isso mesmo? Pode ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, dando aí uma possibilidade, né, de geração de empregos e de oportunidades para aquela pessoa que, de repente, ela já tem um vínculo, mas ela quer um outro vínculo, com 2 horas, com 3 horas, com 4 horas. Isso é possível dentro da legislação? Sim, existem modalidades novas hoje, por exemplo, como o intermitente, né, que antigamente... A pessoa, vou dar um exemplo, um garçom que trabalha no bar de final de semana ou esporadicamente, sim, ou pessoas que são chamadas para trabalhar em lojas, né, em supermercados, em momentos de pico, né? Então foram criadas novas modalidades hoje que são respeitadas e existe uma tendência, Itamar, muito grande, vejo eu, que para essas novas modalidades de trabalho, um pouco de desburocratização de tudo aquilo que tinha, né? Para que possa haver mais contratações. A gente vem aí num índice de desemprego enorme em nosso país. E para isso, essas novas legislações que surgiram durante a pandemia, por exemplo, a suspensão de pagamento por 4 meses do fundo de garantia para o empregador no pico aí da pandemia, para depois ele estar pagando esse fundo de garantia do empregado. Quer dizer, tudo isso são ferramentas que são criadas para que se possa melhorar aí as condições de trabalho das pessoas. E essa maleabilidade do horário caracteriza que o home office veio para ficar, né? Porque vai dar oportunidades. Como você disse, André, um garçom, de repente ele pode trabalhar de garçom, mas ele também pode exercer o home office, uma função de vendas,
ou qualquer outra função que se encaixe, né, dentro desse modelo de trabalho, né? Eu acho que é uma característica muito grande para o trabalho de produtividade agora, né, Itamar? Sim. Daquilo que se produz, se ganhar por aquilo que se produz, igual a gente acompanha em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Você ganha ali, existe muito trabalho por hora, mas existe também muito trabalho por produtividade. Então, eu acredito que são essas modalidades que vão ser criadas agora e que não exige mais tanto essa cobrança. Acho que o grande exemplo aí, né, Alan, é a própria Microsoft, né, em que o pessoal trabalha a hora que quer, existe um projeto para ser entregue, e esse projeto ele é entregue, se você cumprindo o prazo para entregar aquele projeto, tudo bem. Dentro do direito também, para a gente, nós temos prazos processuais. Então, se a gente tem uma equipe de advogados que trabalha conosco e eles cumprem esse prazo processual... A carga horária é indiferente. A carga horária é indiferente. Então, se ele quiser trabalhar meia-noite, de madrugada, tem gente que prefere trabalhar de madrugada. Eu prefiro, né? Eu gosto de trabalhar à noite, então... E a gente acaba quebrando um paradigma de comportamento, que é o comportamento da carga horária rígida. Aquele tradicional, né? Tradicional, de 8 horas, 44 horas por semana e etc, né? Ô, André, você está aí ainda, não? Você tem uma pergunta para o Itamar, né? Quer aproveitar a oportunidade aqui? Então, esse ponto que ele tocou é muito importante, né? Questão de produtividade, né? Como você mensurar, né? Porque até parece, porque as pessoas têm o conceito de que a pessoa vai ficar em casa e não vai trabalhar, né? Mas muitas vezes ela pode no próprio trabalho também enrolar e não trabalhar, né? Então, acho que é uma questão de consciência. E a gente tem a experiência da empresa também de ter colocado algumas pessoas em home office, que a produtividade tem sido muito boa. Por quê? As pessoas trabalham em casa, trabalham com mais tranquilidade, com mais foco. E então, assim, eu queria ver com ele, saber dele, assim, se realmente isso tem sido das pessoas, que as pessoas consigam realmente ser motivadas, né? Eu tenho um exemplo na empresa e o exemplo da minha filha, que trabalha em casa num escritório de São Paulo, né? Quer dizer, ela tinha algumas metas para ser cumpridas que nunca foram totalmente cumpridas, e na pandemia ela conseguiu cumprir, porque ela estava em casa, com um ambiente mais tranquilo, mais concentrada. Então, eu acredito que isso também seja um fator, né, Itamar, de você conseguir estar num ambiente mais aconchegante e com mais concentração, né? Perfeito, André. Acontece porque existe aí um comportamento de uma mudança, né, de mente. A pessoa, o colaborador, ele fica mais focado, mais comprometido com as tarefas, e ele consegue, então, organizar melhor a sua rotina. Ele organizando melhor a sua rotina, ele tem uma produtividade maior naquilo que ele está desempenhando. E como abordou o Anderson, essa avaliação ela passa a ser contínua também do líder e da própria empresa. No ambiente de trabalho, e você, como gestor, você sabe que se te perguntarem quanto custa a sua folha de pagamento, você tem isso assim, rápido, né? Está na sua mente. Mas se eu te perguntar quanto que cada um produz, existe uma dificuldade no ambiente de trabalho para que o empresário possa detectar e avaliar isso. Quando o colaborador ele passa a trabalhar em home office, ele passa a ter uma concentração, porque o foco de cobrança e o foco de produtividade da empresa é personalizado, ou seja, é mais fácil, é mais tranquilo para a empresa avaliar se ele produziu ou não. E também essa organização de tarefas por parte da empresa, ela facilita muito, porque você consegue distribuir para cada colaborador efetivamente os objetivos e as metas que ele tem que alcançar, né? E o colaborador, sabendo dessa responsabilidade, vem o comprometimento que você abordou com muita propriedade. Ele se sente comprometido e motivado, porque ele está participando ativamente com o sucesso da empresa. E muitas vezes dentro da organização, ele não consegue mensurar isso.
em home office e com trabalho personalizado, ele consegue mensurar o seu resultado, ele é reconhecido numa velocidade maior, os feedbacks são constantes dos líderes, dos gestores. Então, olha só, existe uma aproximação nessa estrutura organizacional que, na organização, o colaborador, em muitos momentos, não consegue ter, ou por algum motivo, um feedback oportuno dos gestores, da liderança. Quando ele passa a trabalhar em home office, ele passa a ter um apoio, ele passa a ter um feedback mais constante dos seus líderes. E com isso, aumenta a produtividade, o comprometimento e os resultados para a empresa e para o colaborador. É uma parceria ganha-ganha, todos ganham com isso. O colaborador, porque ele passa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Ele passa a ter um ambiente de trabalho que é a sua própria casa, o seu cantinho do trabalho, melhorando a sua qualidade de vida, com menos estresse, com uma motivação maior, e a empresa ganha em produtividade, otimização do trabalho e redução dos custos operacionais que tem normalmente com seus colaboradores. Por isso que eu acredito tanto que o home office veio para ficar e é um modelo de trabalho que vai revolucionar, né, a produtividade e o desempenho dos colaboradores na empresa. E nós temos agora uma pergunta vinda do Facebook. Ó. O Guilherme Francisco perguntou qual tipo de trabalho rende mais, o home office ou o presencial? Um grande abraço para todos. Então, depende do trabalho e depende da avaliação, né? Para cada modelo de trabalho, existe uma ferramenta que nós conseguimos avaliar. O que é importante, a pergunta do... O Guilherme Francisco. Do Guilherme. Importante sua pergunta, Guilherme, porque essa reflexão passa a existir agora para todos nós, né? Tanto colaboradores como empresa. E a partir desse momento, e aqui, né, essa discussão ela é relevante, porque ela leva o conceito e surgem as dúvidas. Com as dúvidas, com a evolução do processo, nós temos futuramente como avaliar e adotar uma ferramenta que possa dar essa resposta com uma precisão muito rápida, né? Através de uma avaliação que a gente vai fazer no sentido de metas e resultados, no sentido do trabalho a ser executado. Então, olha só, a evolução e o desenvolvimento do home office é exatamente nesse sentido, nas dúvidas, nas questões que surgem, e cabe a nós, né, profissionais que trabalhamos com esse modelo, tentar aperfeiçoar e fazer as avaliações para que a gente possa ter essa resposta com mais assertividade para você. Hoje depende muito, volto a dizer, do trabalho, da jornada e de vários fatores. Eu não tenho ainda uma ferramenta eficaz para que eu possa te dar a resposta e medir isso. Mas te prometo que, dada a pergunta, a gente vai evoluir e trabalhar nesse processo. E agora nós temos mais um depoimento, é do Lindomar Argolo. Ele contou pra gente como que a pandemia auxiliou durante esse período, como que a tecnologia auxiliou e facilitou nesse período de pandemia. Olá a todos, para nós é um prazer enorme estar participando desse programa, né, e estar falando a todos, né, a respeito, né, do nosso trabalho que é de fotografia, né, e como que nós, né, nos superamos nessa pandemia, né? Na verdade, nós tivemos assim que nos reinventar, né? Porque tanto o serviço de fotografia, né, quanto o serviço de buffet, floricultura, né, nessa pandemia praticamente, né, zerou, né? Aqui no meu caso, que eu trabalho mais com fotografias, né, na pandemia, né, eu com outro amigo meu que trabalha nessa área, nós fizemos um investimento, uma mudança, vamos assim dizer, né, para trabalharmos com lives, né? Adaptamos o estúdio, eu tenho um estúdio fotográfico aqui, e aí nós passamos esse estúdio para a parte de vídeo.
colocamos espumas, né, fizemos toda uma parte de iluminação para estar podendo atender esses clientes, né, na pandemia com live, né? E assim, o que nos ajudou, né, e o que nos fez assim recuperar, né, o ano passado um pouco, né, dos prejuízos que nós tivemos, né, com a pandemia, foi a campanha política, né? Porque como a campanha política não pôde ter comício, as visitas assim, nas ruas foram poucas, então nós fizemos a transmissão ao vivo, né, dos candidatos e fizemos também as gravações, né, dos horários políticos, né, para a TV. Então foi isso assim que eu tive que fazer na pandemia, né, para poder recuperar essa parte financeira que foi muito difícil. Inclusive, até um outro amigo meu, né, falou para mim: não, Lindomar, tenha calma, tenha paciência. Né, por quê? Porque a pandemia, né, essa crise vai passar. Né, e passou. E para mim, né, a mensagem que eu deixo para todos vocês é o quê? É a pessoa procurar se reinventar. Né, porque infelizmente, ou felizmente, né, enquanto alguns perdem, né, com a pandemia, né, outros acabam ganhando. E no meu caso, eu ganhei tanto na parte financeira, como também no aprendizado, né, que eu aprendi uma nova área, uma nova etapa na minha vida, que foi fazer live, que é a transmissão ao vivo. Então fica essa mensagem de esperança, que a gente nunca pode desanimar e ficar com um pensamento negativo. E esse programa, né, Tecnologia e Revista, né, ele vem somar, né, vem agregar para a cidade de Barretos. Né, porque é um programa voltado especificamente, né, para essa área de tecnologia. Né, e foi uma área, por exemplo, né, que eu tive que investir em computação, eu tive que investir em programas, mesa de corte. Né, então, todo esse investimento que eu fiz foi justamente nessa área do quê? De tecnologia. E o mundo, né, em si, né, com essa chegada aí do 5G, né, vai ter um salto em tecnologia. Né? Então esse programa ele vem somar por quê? Porque não vai faltar assunto sobre tecnologia agora nos próximos 10 anos. Então o programa está de parabéns. Muito bem. Muito obrigado, Lindomar, pela sua participação. Imagina, essa área de eventos foi super afetada, né, durante a pandemia. Foi muito afetada. Na semana passada, no programa passado, nós fizemos uma comparação com o que aconteceu lá atrás, em 1918. Você não lembra que você era criança, né? Em 1918 houve a pandemia de gripe espanhola, né? Só que naquele tempo não tinha internet. Então imagine, Itamar, como deve ter sido que loucura, né? Deve ter sido. Sim. Mas aí isso daria um programa, né? Pra gente. Um programa. E os eventos, sorte que com as lives, com a tecnologia, né, ele acabou minimizando um pouquinho. Que foi o que o Lindomar comentou. Quer dizer, então, assim, foi ruim, mas graças à internet foi possível minimizar o dano, né? Sim. Muito bem, e vamos falar um pouco da Gold Web, né? Gold Web, o provedor de internet de Barretos, o seu provedor de internet. Lembrando que a Gold Web está agora em novembro com a promoção de contrate e leve o dobro, né? Quer dizer, então é a Black November da Gold Web. Você contrata o plano de 350 megas, que já é muita internet, né, Itamar? Você contrata 350 e leva 700 megas de internet. Além dos conteúdos de vídeo que você recebe também gratuitamente. São mais de 8.000 horas de conteúdo de vídeo que você, quando contrata a internet da Gold Web, recebe sem nenhum custo adicional. O Carlão vai botar um trailer aí pra gente. Coloca aí, Carlão, pra gente ter uma ideia do que o cliente da Gold Web recebe gratuitamente. I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move. You're the #1 trending topic, ahead of tater tots, and the Pope followed you. Wow. Okay, no, this is not the. Is this the real? Right. No, Great. I don't Thanks, think this Greg. is a Pope. My family have disappeared. I need to know where everyone is and what everyone's thinking. There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure, and I'm the real you. You sound deranged.
as I understand it, you want to take down your dad without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your shareholder meeting. You have an actual case, Ken? Yes, I can kill him. Is he gonna watch? Could we make a note in the minutes that he's watching this? There's blood in the water. Sharks are coming. We're gonna lose the company. We're gonna lose the company No. today. Investigation's looking pretty bad. I'm focused on not going to jail. Logan says we have to take these cyanide pills. It's a mint, you doofus. No one's on my side in this. I need you to protect me, Pinky. If we don't beef up soon, I think we end up someone's lunch. When will your father die? With due respect. No. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying. Right. Where does this end? This friction. I thought my family was dysfunctional. This is next level. Roman is a knucklehead, Shiv is a fake, and Kenny is screwy. I've seen more than any of them. This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's a fight for a knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. We'll beast them. We'll go full beast! Muito bem. Esse conteúdo que você viu aí é da HBO, né? Então não perca tempo. Vai lá, goldweb.com.br e contrate agora a melhor internet de Barretos. Diamantino, você está aí ainda, meu querido? Cadê o Diamantino? O André, olha lá. Diamantino e André. Diamantino, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter a tua participação aqui no Tecnologia em Revista. E quero poder contar sempre com a sua participação no nosso programa. Obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Alan, posso fazer uma pergunta nesse finalzinho para o doutor, que é uma dúvida que eu tenho? Doutor Anderson Couto, advogado? Por favor. Então, eu gostaria, como muitas coisas nessa pandemia estão sendo ainda definidas, como que o direito trabalhista age, por exemplo, com questões relacionadas àquela questão do atestado de vacina, se a empresa pode demitir o funcionário que não apresentar o atestado de vacina, de vacinação? Queria que o doutor, rapidamente, que nós já estamos terminando, né? Você poderia me esclarecer a esse respeito? Diamantino, tem uma decisão recente da semana passada dos tribunais e que decide até então, a empresa tinha direito até da dispensa por justa causa do funcionário que não se vacinava pela questão da prevalência do direito coletivo ao direito individual. Né? Uma única pessoa não poderia colocar uma coletividade em risco, toda uma empresa em risco. Mas teve uma decisão recente, agora da semana passada do tribunal, nesse sentido, tá? Dizendo que não se permite mais a exigência da vacinação para que o funcionário volte ao trabalho. E gozado, fazendo um parênteses, é que nós não podemos entrar no Fórum em Barretos se não tivermos a comprovação da vacina, né? Mas vamos ver, acredito que isso vai mudar, porque é uma decisão recente agora, de mais ou menos uma semana, uma coisa fresca, e talvez isso mude agora, né? E permita que a gente possa entrar no fórum para trabalhar sem demonstrar que está vacinado. Eu não posso falar o que eu penso sobre isso, porque nós estamos numa TV educativa, né, Jorge? Muito bem. Diamantino, obrigado, cara. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo programa mais uma vez. André, você está aí no Rio de Janeiro. Essa cidade continua maravilhosa ou não? Sim, está muito bonito. Hoje teve um sol muito gostoso. Realmente a cidade é diferenciada, né? Muito bom. E graças a Deus está voltando, né? Mas um dos pontos muito interessantes é que esse final de semana estava cheia a cidade e as pessoas estavam esperando por isso, né? De voltar a economia girar, porque foram anos, né? Difíceis, né? 2 anos aí de muita incerteza, né? E dificuldade para todo mundo, né? Uma cidade que vive basicamente do turismo, que praticamente se esgotou nesses anos de pandemia aí, né? Acho que a maioria dos segmentos sofreu muito com isso, né?
e a gente fica feliz de ver as coisas fluindo normalmente, né? Graças a Deus. Quero te parabenizar pelo programa, cara, foi um prazer. Desculpa no comecinho, foi difícil a conexão, porque eu estava num ambiente que a gente não dominava direito, mas tá de parabéns pelo programa, parabéns pelo teu trabalho, né, da tua empresa. Eu sou cliente, inclusive, e testemunho como a qualidade do serviço realmente é diferenciada, né? Então, parabéns, sucesso para todo mundo. Abraço no Diamantino aí, no Itamar e no Anderson, que são pessoas muito queridas nossas. Maravilha, André. Muito obrigado pelas palavras. Você é um querido nosso. Você sabe que aqui você está em casa, né? Obrigado. Valeu. Um abraço. Doutor Anderson. O Anderson é amigão nosso. A gente fala aqui, esse cara ele trabalha com a gente lá na Gold Web também, né? Sim. Muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer enorme contar com a sua participação aqui. Gostaria que você deixasse aí a sua última palavra para os nossos telespectadores. Alan, muito obrigado, né, pelo convite. Eu acho que é um tema que agrada. Eu e o Alan formamos juntos, né, Alan, em processamento de dados, em tempos de outrora, né, Alan? Vamos comentar muito. Mas, e assim, sempre trabalhando com tecnologia. Tem uma escola que a princípio era uma escola de informática, né? E sofrendo todas essas transformações, né, Itamar? Sim. A necessidade de se inovar sempre para que se possa manter no mercado, principalmente agora indo para cursos online. E dentro do direito, ainda bem que o direito já vinha se preparando e ele vem cada dia mais partindo para esse lado tecnológico, né, que a gente possa trabalhar, ter um conhecimento tecnológico para que se possa operar no direito, né? Então, Alan, queria agradecer demais, sucesso ao programa, é uma honra poder trabalhar para você, advogar para a sua empresa, e a gente sabe, eu conheço sua trajetória aí de muito tempo, essa busca de sempre estar trazendo tecnologia, e a tecnologia é um sinal de melhora e progresso para a vida das pessoas. Parabéns aí e sucesso cada vez mais. Muito obrigado, doutor Anderson, que também é cantor, guitarrista, artista de cinema e tudo mais. É um prazer contar com a sua participação aqui. Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. E o Itamar, trabalhamos juntos no Senac, né, Itamar? Faz um bocado de tempo. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. É uma honra também recebê-lo aqui. E a sua colaboração é sempre muito importante. E fica aí o espaço para que você também faça suas declarações finais. Alan, muito obrigado. Um prazer, né, ter trabalhado com você no Senac. O aprendizado e toda a contribuição que você, como um empreendedor nato, obrigado aí pelo convite, ao André, ao Diamantino, a toda a equipe, ao Anderson, a Núbia, né? E tecnologia em revista é mais um empreendedorismo importante. Eu considero a tecnologia tão importante, Anderson, quanto o ar que respiramos, né? Sem a tecnologia hoje é impossível produzir, trabalhar ou evoluir, né? Assim como o ar que nós respiramos. Então a tecnologia, ela evolui constantemente e é uma evolução para a qualidade de vida, para a geração de empregos, para a produtividade das empresas, e todas as inovações, home office e muitas outras que virão, elas vão estar sempre aliadas e alicerçadas pela tecnologia. Então, esse programa é um programa que, sem dúvida, vai ser um programa de aprendizado, um programa de desenvolvimento e, principalmente, um programa social, de integração para aquelas pessoas que não têm ou que têm conhecimento no sentido de aperfeiçoar e de conhecer a importância da tecnologia na sua vida, no seu desenvolvimento, para a sua empresa, enfim, participe, né? Porque esse programa com certeza vai transformar a sua vida e principalmente transformar os seus sonhos em realidade. Você sabe, Itamar, que quando nós estávamos nas nossas primeiras reuniões,
Não adianta o pessoal da produção me olhar de cara feia, não, porque eu sei que o tempo já está estourado. Mas, como diz o quem estourou de 5, estoura de 6, né? Sim. Então, lá nas primeiras reuniões, nós discutimos qual seria o nome do programa, né? E esse nome, Tecnologia em Revista, no primeiro momento parecia confuso, porque muitas pessoas às vezes associam revista uma contradição, àquele né? folhetim impresso, né? Quer dizer, revista é manchete, caras, manchete. Aquela coisa, né? Manchete nem existe mais, né, Tamar? Enfim, nem sei se caras existe. Mas enfim, as pessoas fazem essa... Mas daí nós gostamos de deixar sempre claro que o revista, do Tecnologia em Revista, ele vem no sentido de revisar, né? de discussão, de falar sobre. De desenvolvimento. De desenvolvimento, exatamente. De renovar, né? De sempre fazer uma revisão de conhecimentos, de conteúdos, de inovações, porque a tecnologia é inovação e é futuro. E é sempre bom olhar isso e revisá-lo, né, constantemente através de uma revista, que é o programa Tecnologia e Revista. Digital. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Núbia. Chegou aquele momento, né, Alain? Pois hora de despedir. É hora de dizer tchau, como diziam os Backgardigans, né? Mas antes, ó, nós temos mensagens aqui dos nossos internautas. Nós temos mensagens aqui, ó. Agradecimentos, né? O Guilherme Francisco que deixou mensagem. A Maiara deixou aqui com a gente também. Rony Henrique, Camila Guimarães, Zuleide Dantas, Fernanda Castro e o Diego Papel deixou uma mensagem super especial aqui, ó. Parabéns, Alain, convidados de altíssimo nível em suas respectivas especializações. Abraços. Muito obrigado, Diego. Um abraço. Diego que está em São Paulo, amigo nosso. Grande Diego. Lembrando vocês que nós estamos através da TV, mas se vocês estão de longe, vocês podem acompanhar através do Facebook, do Instagram e deixa aqui a mensagem pra gente que a gente está de olho, tá? E lembrando que o programa da semana que vem nós vamos falar sobre a Black Friday. Ó, produção deixou aqui, ó. Vamos comprar, como comprar com segurança, como evitar golpes e muito mais. Já vão pensar na pergunta de vocês pra deixar aqui pra gente com os nossos convidados especiais da edição da semana que vem. Mais alguma coisa, Alain? Não, o Jorge Macedo, ele tá lembrando ali que tem muita gente que fala em Black Fraud, né? E não... Verdade, é verdade. É bobeira. Esse cara, ele tem mania de falar bobeira aqui. A gente tem que ficar de olho. Entendi hoje um cliente já tá falando de Black Fraud. Exatamente. O pessoal já tá meio acostumado com isso, né? Então é isso, semana que vem, terça-feira, 8 e pouquinho da noite, depois do Cidade News, ao vivo pela Vale TV, a gente se vê aqui, ok? Até semana que vem. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário? No mesmo bate-horário. Ah, me perguntaram hoje.